Conseguem me ver? Conseguem me escutar? Me digam aí agora. Estamos aqui novamente. Todos me veem, todos me escutam. E aí, estão me escutando? Tá tudo ok. A gente tinha falado um pouco sobre a reflexão que Gabriel trouxe para a gente, onde ele dizia que a reeleição ela é uma reação, né, da forma como o governo se estabeleceu num país, né? Eu concordo, até percebi uma visão diferente, né, quando Gabriel propôs isso. Eu acho que é por conta da questão do próprio vício, né, que a gente vê num país subdesenvolvido, eu não vou falar nem Brasil, mas num país subdesenvolvido, e a gente percebe que Rússia, que Brasil, que China, que uma África do Sul, que uma Venezuela, que uma própria Colômbia, enfim, países subdesenvolvidos, sejam emergentes ou pouco emergentes, mas eles acabam tendo problemas justamente por conta dessa vicissitude, né? Dessa relação que a gente percebe, que a gente vê, quando um país ele acaba por reeleger políticos que, por muitas vezes, não são só reeleitos por conta da situação da população. Ah, não, porque a população ela quer reeleger porque foram feitas melhorias. Às vezes a gente sabe que as eleições elas são manipuladas, né? São manipuladas com investimentos, são manipuladas a partir da questão da própria falta de conhecimento. Então, nessa perspectiva que eu penso que não deveria se existir. Mas na ideia que Gabriel traz, por exemplo, é uma forma pela qual nós podemos reagir a uma forma também que o governo fez, né, é interessante. É interessante, né? Que ele está em segundo lugar em comprar armas. A Rússia, por esse poder econômico militar nas mãos do mundo, dá muito medo, porque além de eu ser um grande país, né, perfeito, pode falar, Nicolas, diz aí, deixa eu ver se eu ativo o teu som aqui. Nicolas, Alô, professor, você tá me escutando? eu sim, diz aí. Você tá me escutando melhor agora? Tá melhor, isso? Era o microfone que tava muito distante de mim. Não era o seu, não. Vê, o Diz aí. negócio dele ser o segundo lugar que mais compra armas, isso assusta um pouco, porque, teoricamente, não é necessário comprar arma, pois não há guerras. Não há guerra. Porém, caso aconteça, ele vai estar preparado. Isso assusta, pois o Brasil não estava lá naquela tabelinha lá de país que está preparado assim para uma guerra. E outra coisa, dessa coisa de comprar arma, ele fica para trás dos Estados Unidos, mas eu acho estranho dos Estados Unidos comprar tanta arma assim, sem haver nada, sabe? Sim, claro que há a parte do meio militar, a parte da polícia, essas coisas. Mas comprar assim 1.200 alguma coisa que eu não vi direito, acho que era US$ 1.200 assim a arma. Eu acho que é excessivamente uma coisa desnecessária, sabe? No caso do Brasil, o Brasil é um país muito pacífico, né? O Brasil é um país que não tem muitos problemas sociais, não se envolve muito em guerras, conflitos. Então, talvez seja por isso que o Brasil não veja, e eu até agradeço muito, né? Vejo isso como uma forma positiva, da gente não se envolver em relações conflituosas, porque isso não é de um tanto legal, né? Sim, Isso gasta muito. Se vocês hoje forem analisar, talvez um dos locais que mais se investe dentro de um país são as Forças Armadas. No caso do Brasil, a gente gasta muito dinheiro, mas tem que estar preparado. E se caso a gente tiver um conflito, eu acho que investir em paz talvez seja mais fácil do que investir em guerra.
Porque em guerra você sabe que é um investimento que você percebe que vai ter gastos, né? Em paz não necessariamente. Se bem que também que a gente sabe que investir em paz é necessário investir em armamento, porque a paz em alguns locais só pode ser estabelecida a partir de armamento. Mas, no outro lado, eu vejo que a gente não tem esse destaque justamente por isso, né? Porque somos um país pacifista, somos um país que não tem muitos conflitos internos, né? Esses conflitos internos são administrados de forma muito política, então não tem muito que a gente tem medo. No caso da Rússia, esse armamento não é somente para si, para dizer que não, está investindo em armamento porque quer se fortificar, né? Se fortalecer. Pode ser também que seja justamente um investimento em arma para vender, né? É um país muito armado, belicamente, mas também é um país que comercializa muita arma, né? Ele financia conflitos no Oriente Médio, financia conflitos, por exemplo, na África e assim por diante. Os Estados Unidos vende muita arma para a Arábia Saudita, né? Vende muita arma para a própria África, né? E por isso que o investimento bélico é tão alto. Ele comprou uma arma porque ele está no meio de uma futura ou talvez presente guerra fria. E essa questão que só para comprar quando precisa para um país que está no topo e cheio de controvérsias é um grande risco. É verdade, né? A Rússia precisa estar sempre se preparando, porque não é que ela vá usar, né? Mas numa possível problemática, a gente precisa saber que o país está é, é, protegido. Preparado para se E defender. principalmente quando se fala de Rússia, né? Você sabe que a Rússia ela tem seus problemas, beleza? Só para a gente dar continuidade aí na página 396, na parte de atividades agrárias, daqui a pouco a gente volta ao debate, eu vou tentar trazer para vocês aí o problema da crise da Crimeia, e aí eu dou uma paradinha para a gente discutir de novo, tá? A crise econômica dos anos 90 é uma herança pouco produtiva nas fazendas coletivas do período socialista, resultaram em uma série de problemas para o setor agrícola desses países. Os trabalhadores rurais não tinham como manter a capacidade produtiva sem o apoio do governo e, consequentemente, verificou-se uma acentuada queda na produção agrícola. Desse modo, alimentos passaram a ser importados para abastecer a população, aumentando o custo de vida. No início do século XXI, uma retomada do desenvolvimento tecnológico se deu com investimentos externos e, atualmente, a Rússia se destaca como produtor de cereais, como aveia, trigo e cevada, além de batata, beterraba e girassol. No entanto, embora a dependência de importações de alimentos tenha sido reduzida em 2017, o país ainda importava mais alimentos do que conseguia exportar. A atividade agrícola na Rússia se concentra na porção sudoeste do país, que apresenta climas mais quentes e solo bastante fértil, o que proporciona uma alta produtividade de cereais, sobretudo trigo. A Rússia tem uma desenvoltura muito grande para isso, porque é um país que nós sabemos que é tipicamente frio, então essa vegetação mais baixa é mais provável, né? Então, trigo, aveia, cevada, batata, a própria beterraba, né? Flores como girassol, enfim, beleza? Então, vamos passando aí adiante. 397, né, onde ele vai mostrar um pouco agora sobre o potencial energético. Lá na frente tem a questão da Crimeia. Beleza? Vamos embora. Isso mesmo. Atualmente a Rússia se destaca como um grande potencial energética, a maior produtora e a segunda maior exportadora de petróleo do mundo, né? Só perde para a Arábia Saudita. A maior exportadora e principal segunda produtora de gás natural atrás apenas dos Estados Unidos. O país retomou sua eficiência na capacidade de exploração desses recursos por meio de desenvolvimento tecnológico no setor, que, enfim, voltaram a colocar em paridade com os principais produtos após décadas de atraso. Além do petróleo, o gás também possui significativas reservas de carvão mineral, ferro, ouro, cobre, diamante e recursos metálicos como cobalto, alumínio, bauxita, platina, tungstênio e níquel. Em relação à distribuição da atividade extrativista do território russo,
As bacias dos rios Volga e Ural, que desaguam no Mar Cáspio, constituem zonas naturais de alta exploração petrolífera. Já nos Montes Urais, encontram-se maiores reservas de metais, né, na região da Sibéria. Riquezas naturais são abundantes e pouco exploradas. A exportação de gás para países da Europa, que ocorre principalmente através de dutos de grande importância geopolítica, responde por uma parte significativa das exportações russas e tem levado a países que dependem do gás natural a diversificarem sua fonte energética. Como eu disse, a Rússia ela é muito forte, né, em gás natural e produção de energia para a Europa. As principais companhias russas no setor ilustram a forma como estratégico o setor energético passou a ser organizado na Rússia no século XXI. São empresas de capital aberto, mas o governo controla 50%, é como se fosse uma empresa mista. Outras companhias importantes atuam de forma parecida em suas relações com o mercado e o governo. O Estado é o principal acionista, mas todas realizam parcerias em empresas transnacionais e possuem abordagens e planos de desenvolvimento próprios, competindo entre si no mercado. Okay? Ele diz aí, né, a corrida pelas reservas de petróleo no Ártico, desafio para levar a Rússia ao topo das potências energéticas, em definitivo, a exploração de grandes reservas de petróleo no oceano. Apesar do Ártico ser considerado de importância estratégica para o governo russo, a empresa russa do setor, que detém monopólio de exploração, tem negociado parceria com empresas internacionais, como a ExxonMobil, para controlar os desafios envolvidos. A Exxon, que é uma das maiores do planeta, né? As principais dificuldades são impostas pelo clima e pelo isolamento da região, além da perfuração de espessas camadas de gelo. É necessário enfrentar tempestades abruptas, temperaturas baixas com menos 50 graus e transportar esse petróleo até os distantes mercados. Ok? A atividade industrial da Rússia, de todos os países da Europa Oriental, a Rússia é o mais industrializado. E grande parte de suas indústrias está localizada pela abundância de recursos naturais do território russo. Um dos alicerces da economia durante a década de 90, muitas indústrias estatais foram privatizadas. Okay? Embora atrasada tecnologicamente, aquém das principais potências industriais do mundo, no que diz respeito à produção de bens de consumo, o país possui uma robusta indústria de base e a indústria armamentista de ponta. Atualmente, o governo tem se empenhado em diversificar a produção industrial, estimular as indústrias de bens de consumo e aumentar o nível de tecnologia empregada, assim como o valor agregado dos produtos. Ao redor da capital, da cidade de Petersburgo, se desenvolveram parques industriais compostos principalmente de indústrias têxteis, automobilísticas, eletrônicas e telecomunicação. Nas áreas próximas aos montes rurais, há uma concentração de siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas, uma das grandes jazidas de petróleo, gás e ferro. Também existem parques industriais em partes da Sibéria, onde são localizadas algumas das maiores jazidas de carvão do mundo. Isso aí é muito simples, porque a gente precisa somente lembrar do seguinte, gente. Quando a gente fala da Rússia em desenvolvimento agropecuário, você precisa lembrar o seguinte. É um país frio. Se é um país frio, ele vai ter limitações. Se ele tem limitações, então eu vou plantar o que for uma vegetação mais baixa. Aí lembra da beterraba, lembra melhor da batata, dos cereais, do trigo, da cevada, né? São vegetações mais baixas. Quando fala de desenvolvimento de material mineral, o ferro, né, o níquel, o cobalto, a bauxita, e aí a gente tem muito petróleo, muito gás, né, e ainda tem carvão mineral. Né, localizações próximas dos Montes Urais, regiões próximas a Moscou e Petersburgo e Sibéria, juntamente com o Ártico. Na questão das indústrias, as indústrias ainda estão se desenvolvendo, são indústrias arcaicas, atrasadas em algumas partes por conta da Guerra Fria, mas aí estão passando por um processo de transformação e se concentram onde a gente tem grandes reservas minerais, né? Até porque facilita.
E melhor do que ninguém, melhor do que vocês, até a gente mesmo, para sabermos que a Rússia é um país que tem palcos de conflitos, né? Ele tem problemas de conflitos. E dentre esses conflitos, né, dos mais diversificados possíveis, nós vamos ter, por exemplo, vamos lá, deixa eu ver aqui, a gente vai ter a Ossétia, a gente vai ter a questão do Cáucaso, a gente vai ter a questão da Ucrânia. E aí é nesse momento que eu vou trazer para vocês agora um videozinho sobre justamente essa tomada da Ucrânia, que foi uma das coisas refletidas no começo, e fez com que a Rússia tivesse problemas diretos com os Estados Unidos e com a União Europeia, porque a Ucrânia é um país ocidental, né, que enamora ali a União Europeia, mas que perdeu um território seu chamado Crimeia. A Crimeia é um local da Ucrânia, né, próximo à Ucrânia, uma ilhazinha, onde a gente tem a maior parte delas sendo pessoas russas. Tá? Por isso que no plebiscito a turma preferiu ser russo, ok? Deixa eu passar para vocês aqui. Isso, cadê? Um país com muita riqueza natural, que tem uma história com foco no desenvolvimento do país. Ela tem potencial para virar uma potência mundial. Ela tem potencial de verdade. A Rússia, ela tem muito, não só o potencial, ela tem interesse, né, em ser a maior potência econômica mundial, sim. Tá? Então, bem colocado por Nicolas aí. Deixa eu jogar aqui a Crimeia. Me digam aí se está saindo a tela e o som. Tudo ok? Posso soltar? Deixa eu ver aqui. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você vai entender uma das principais tretas do mundo atual nesse Nerdologia sobre a anexação da Crimeia. No dia 18 de março de 2014, a Federação Russa incorporou como parte do país a autoproclamada República Autônoma da Crimeia, que se separou da Ucrânia, na prática anexando a península no Mar Negro, iniciando uma crise internacional que dura até o momento em que esse Nerdologia vai ao ar. E qual a origem dessa disputa e de quem é a Crimeia? Na antiguidade, a península foi dominada ou colonizada por uma série de povos: gregos, romanos, hunos, godos, búlgaros e cimérios, mas esses não eram Conan. Por volta do século X, chegaram os primeiros russos que, em 988, conquistaram a atual cidade de Sevastopol, onde foi construída a primeira catedral ortodoxa da península, marcando a cristianização da região. A disputa pelo direito de possuir a Crimeia já começa aqui. Eu disse que chegaram russos, mais exatamente as forças do príncipe Vladimir, que governou o Rus de Kiev, uma confederação de tribos eslavas que no auge governou boa parte do leste europeu e da parte europeia da Rússia. Kiev é a atual capital da Ucrânia, e a palavra Rus indicava a aristocracia escandinava da Europa Oriental e depois toda a população. E sim, escandinava, os primeiros príncipes da atual Rússia eram ligados aos vikings. O Rus de Kiev é considerado o ancestral medieval tanto da atual Ucrânia quanto da atual Rússia, além da atual Bielorrússia, a origem desses povos. E essa herança é disputada inclusive em questões territoriais. Resumindo, se a Crimeia foi do Rus de Kiev, então ela poderia ser tanto da Rússia quanto da Ucrânia. No fim da Idade Média, chegam os mongóis, que invadem e pilham a região. Com eles vêm os tártaros, um povo túrquico da Ásia Central, que hoje é sinônimo de carne moída crua temperada. E sim, eles comiam carne crua temperada, e o prato chegou no Brasil por imigrantes alemães no sul do país. Por séculos, a península foi disputada entre turcos e russos. Até o final do século XVIII, a Crimeia era um kanato vassalo do Império Otomano. Kanato era uma região governada por um khan, o título dos governantes mongóis. Disputas com os cossacos da região, apoiados pelo Império Russo, e a importância da localização da Crimeia motivaram ações russas que culminaram em toda a conquista da região. Que importância? O controle do Mar Negro e dos estreitos de Bósforo e Dardanelos. A Rússia, até hoje, sofre em seu comércio marítimo, já que o país, embora gigante, não tem um porto oceânico de águas quentes. Ou são mares fechados, como o Mar Negro,
ou são portos que congelam em parte do ano, como os do Ártico ou de Vladivostok. Desde o governo do czar Pedro o Grande, a Rússia nota esse problema estratégico e buscou por séculos controlar um acesso oceânico de águas quentes. Uma dessas possibilidades eram os estreitos, mas primeiro precisavam dominar as águas em volta. Em 1783, com Catarina a Grande, o Império Russo anexou a Crimeia. No período dos séculos XVI a XIX, foram 10 guerras diretas entre russos e turcos, entre os países que mais tiveram conflitos bélicos entre si. Depois dessa anexação, a Crimeia foi russa até 1991. Usando a Crimeia como trampolim, o Império Russo iniciou sua expansão pela costa do Mar Negro, contra antigos territórios turcos. Foi por essa importância que ali ocorreu um dos principais conflitos do século XIX, a Guerra da Crimeia, cujo nome não foi muito criativo. Após mais de 2 anos de conflito, os russos foram derrotados por uma coalizão turco-europeia. A guerra ficou conhecida pela carga da Brigada Ligeira, mas na Crimeia, o principal episódio foi o cerco da cidade portuária de Sevastopol, a mais importante base naval da região. A derrota atrapalhou brevemente os planos russos para expansão. Foi na Crimeia que, em 1905, a tripulação do encouraçado Potemkin, da poderosa frota do Mar Negro, se amotinou contra as péssimas condições a bordo, algo imortalizado num dos filmes mais importantes da história. Após as revoluções de 1917, a Crimeia foi transformada numa república autônoma, parte da Rússia, e, após a Segunda Guerra, os tártaros foram deportados pelo governo de Stalin por terem colaborado com a ocupação alemã da região. Em 1954, começa o problema. O governo soviético transferiu a Crimeia da Rússia para a Ucrânia, por motivos administrativos, já que estavam mais próximos. O turismo e a indústria pesada tornaram-se atividades econômicas da península. Claro que ninguém no governo soviético achava que, em 1991, a Ucrânia declararia independência e a Crimeia iria junto. Menos de um ano antes, a península havia voltado a ser uma república com autonomia. A independência da Ucrânia impôs 2 problemas. Primeiro, um novo país agora ter o 3º maior arsenal nuclear do mundo, embora sem controle operacional. Foi assinado um acordo em que países ex-soviéticos abriam mão de seus arsenais nucleares, herança da União Soviética, em troca de garantias de integridade territorial pelas potências signatárias. O segundo problema era a posse da frota do Mar Negro. Em 1997, foi assinado um tratado que dividiu a antiga frota soviética entre Ucrânia e Rússia, que manteve cerca de 80% dos navios, além do direito de manter tropas na Crimeia e estabeleceu os parâmetros para o aluguel ou operação mútua de bases na região, como as de Sevastopol. Isso durou até 2013, e aqui começa a disputa de versões. A Ucrânia tem uma grande população que fala russo como seu principal idioma. No final de 2013, começaram protestos contra o governo, que tinha apoio russo e do eleitorado pró-Rússia. Os manifestantes acusavam a Rússia de interferir no país e o governo de agir de forma corrupta contra os interesses ucranianos, recebendo dinheiro por ter prolongado o aluguel de bases e contratos de fornecimento de gás, e queriam maior aproximação com a Europa. Já o governo e os russos afirmam que os protestos foram alimentados pelos Estados Unidos, continham nacionalistas nazistas que perseguiam a comunidade russa e que o governo era democraticamente eleito. No início de 2014, o governo ucraniano caiu e um governo provisório foi reconhecido pelos Estados Unidos. A Rússia acusou isso de ser um golpe ilegal. Em 21 de fevereiro, o governo da Crimeia pediu por proteção aos russos da região contra agressões de ucranianos. O governo ucraniano disse que isso era ilegal. Manifestações tanto pró quanto anti-Rússia aconteceram na Crimeia. Tropas russas de elite sem identificação tomaram as principais instalações militares na Ucrânia. O comandante da marinha ucraniana e a maior parte dos navios desertaram para o lado russo. No dia 16 de março, foi realizado um referendo na Crimeia que decide pela independência da península e anexação ao território russo. O voto foi realizado sob ocupação, o que levanta suspeitas sobre seu resultado, e os Estados Unidos afirmaram que era algo ilegal. Após o referendo, o governo russo anunciou que consideraria a Crimeia como parte do seu território. Essa crise, como um todo, já era prevista em algum momento. É um dos chamados conflitos congelados da Guerra Fria, regiões que poderiam dar algum problema, em algum momento, por conta de contradições históricas. Por exemplo, um jogo de estratégia de 1996 já incluía uma missão fictícia em que os russos precisam tomar uma base aérea na Crimeia,
Em um simulador de voo, tinha uma campanha inteira sobre o conflito fictício entre Rússia e Ucrânia, incluindo uma rápida tomada da base de Sevastopol por forças especiais russas, quase exatamente como aconteceu. A Rússia diz que a população da região é em maioria russa, que a península é historicamente russa, que acordos foram rasgados com um golpe, que seus cidadãos estão sob ameaça, que o Kosovo estabelece um precedente de referendo e, principalmente, não vão abrir mão da localização estratégica da Crimeia. Já a Ucrânia diz que a Crimeia optou por ser parte da Ucrânia quando do fim da União Soviética, que a Rússia realiza uma ocupação ilegal que viola o direito internacional, que o governo anterior era um fantoche russo e que historicamente a Crimeia é da Ucrânia. Pelo episódio, a Rússia é alvo de diversas sanções internacionais dos Estados Unidos e da Europa, e um conflito continua no leste ucraniano, envolvendo separatistas pró-Rússia. Ambos os lados acham que estão certos, e claro que isso é um resumo. Vocês podem ver várias referências sobre a crise da Crimeia aqui embaixo, para ajudar vocês a formarem a própria opinião. Nos comentários do Nerdologia sobre o Lovecraft, perguntaram o que explicaria o romance entre o escritor e sua esposa, que era judia, já que ele era... Bem, viram como é a loucura aí do que é o conflito com a Crimeia, né? A última vez que a gente teve anotações sobre esse conflito na Crimeia foi na Copa do Mundo, né, de 2016, na Rússia. 2016, 2018, né? Estou perdido agora na data da Copa do Mundo, mas acho que foi 2018. A gente teve a Copa na Rússia, isso, 2018, boa. A gente teve a Copa sendo na Rússia, e aí a Rússia botou o mapa do mundo da Rússia, colocou no mapa a Crimeia. E aí, meu amigo, a ONU passou, né, a FIFA, né, passou, e aí a Ucrânia ficou louca, né? Eu acho que a Ucrânia estava na Copa, não lembro, né? Eu não lembro se a Ucrânia estava na Copa agora, mas eu sei que a Ucrânia falou para a FIFA se retratar e que o mapa fosse refeito, porque a Crimeia não era da Rússia. E aí vocês já sabem que é um conflito, como ele diz, um conflito congelado, é um conflito da Guerra Fria, que estourou há pouco tempo. Neste momento, a Crimeia é da Rússia, né, está com a Rússia. A Rússia até fez uma ponte que liga o território russo ao território da Crimeia. E não tem muito problema, porque 77%, acredito, da população da Crimeia é de origem russa. Até porque a Ucrânia fez parte da União Soviética, né? Depois é que ela foi para o lado da União Europeia, beleza? Gente, alguma dúvida em relação a isso, algum problema? Eu vou dar uma parada, né, nessa relação dos conflitos. Quando for na semana que vem, a gente vai partir da página 404, tá? Eu vou somente dar uma paradinha, porque aí faltam para a gente coisa para 5 minutos. Eu quero que vocês fiquem ligados somente na situação seguinte. O que é que vocês precisam estudar para relembrar o que a gente discutiu e que vem para as avaliações de vocês? Dá uma olhada em religião, né? Quais as religiões, né, que estão naquele território do Oriente Médio, tá? O que, na verdade, proporciona, né, grandes problemas são as religiões cristãs, judaicas e islâmica, né? Fica ligadíssimo nisso, é muito importante, né? O que foi o principal conflito ali no território do Oriente Médio, né? A gente tem um conflito, Guerra do Líbano, Palestina, Guerra do Golfo, enfim, né? Ele quer saber quais os motivos que levam o Oriente Médio a entrar em conflitos. É disputa de terra, é uma questão de cultura, é uma questão religiosa, é o quê? Né, que leva o Oriente Médio a discutir, sabendo que a gente tem ali um grande problema com terras, né? Então fica bem ligado nisso aí, para não termos problema. Agora, claro, não esquece, envolve cultura, envolve religião, tem todo um conjunto. Então, se vier cultura, religião e tal, beleza? O território Oriente Médio, né? Fica ligado nisso, foi o que a gente estava estudando. Lembrar que aquele espaço é um espaço bastante árido, né? Tem problemas com o clima, com disponibilidade de água. Não esquece de dar uma estudada naquele sistema que a gente falou de agricultura da Europa. Vai ser fechado assim, Gabriel, isso mesmo. Da Europa, né? Que é o PAC. Lembra do PAC?
é o projeto lá de agricultura, protecionistas, né? Lembra também que a gente tem fontes energéticas, tá? Não esquece as fontes energéticas. Na França, por exemplo, o que é que a França tem? A principal fonte energética da França, nuclear, tá? É um desafio muito grande. A gente falou até sobre Chernobyl. Dá uma olhada também nas questões dos imigrantes, tá? O porquê que eles migram, os refugiados. A gente falou dos refugiados, falou da relação aí, né, dos conflitos armados que acabam gerando os refugiados, né? Que aí são pessoas que vão para a Europa em busca de perspectiva de vida. E a última coisa que vocês precisam lembrar é exatamente da União Europeia. Né? Por que é a União Europeia? Como que começa? Começa no mercado comum europeu? Começa na União Europeia? Começa em que tratado? A gente viu essas fases da União Europeia. Então, fica bem ligado nessa situação aí, porque é importante. Tá? Então, para a gente não se perder, eu vou colocar aqui, só para vocês se ligarem, tá? Oriente Médio. Oriente Médio. Agricultura na Europa. Vai saindo assim com letra minúscula, mas vocês estão entendendo. É só para a gente ganhar tempo. Conflitos. Palestina e Israel. Poxa, estou mandando diretamente para a Nicolas. Eu vou mandar para todo mundo. A Nicolas falou comigo aqui há pouco. Aqui foi o vídeo. Vamos lá. Oriente Médio, tá? Agricultura na Europa, Palestina e Israel, um conflito de interesses coletivos e individuais, tá? União Europeia, né? O BRICS. BRICS, na verdade, é somente para vocês ficarem cientes, mas aí faz parte da União Europeia. Beleza? Clima do Oriente Médio e seus impasses com a aridez, religiões no Oriente. Beleza? Isso aí seria um nortezinho para que todos vocês possam aí acompanhar, dar uma repaginada, uma lida, tá? Tomar como umas revisões aí bem legal. Não tem muito segredo, tá bom? Então, nosso tempo esgotando aí, né? Fiquem todos bem. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? E até mais para todos. Na semana que vem, né, a gente vai estar fazendo atividades. Quando voltarmos à questão dos conteúdos, nós traremos, na verdade, a continuidade sobre a questão russa e os conflitos na Rússia. Né? A gente já viu Crimeia, mas aí a gente vai dar uma repaginada aí na Ossétia, né, naqueles países ali próximos. Na verdade, são comunidades da Rússia, mas que estão em interesse de separação. Beleza? Valeu, muito obrigado pela participação de todos vocês. Um cheiro para todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.